paz de Jesus, estamos aqui para mais uma exposição bíblica que está sendo feita no livro de Tiago e nós estamos finalizando a carta hoje, Tiago capítulo 5, leremos os seus dois últimos versículos, que são os versículos de número 19 e o versículo de número 20. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós temos aqui uma palavra aos desviados e uma palavra de encorajamento à igreja a ir em busca dos desviados. Nós estamos chegando aqui à conclusão desta carta e essa é uma conclusão que não apresenta uma saudação como em outras cartas, e bênção também no final da carta. Segundo os comentaristas bíblicos, Tiago ele reservou para o final da sua carta um dos textos mais difíceis de serem interpretados, o resgate de pessoas desviadas. Nós não entraremos aqui no mérito de polemizar o texto, ainda que haja dificuldades em saber o que estava na mente de Tiago quando ele escreveu essas palavras, mas nós focaremos aqui aquilo que vai servir para a nossa edificação. É importante que nós olhemos para a carta como um todo, e Tiago escreve aos judeus cristãos, no capítulo 1, versículo 1, logo no início da sua carta, ele diz: as 12 tribos da dispersão entre as nações. É provável que Tiago estava escrevendo aqui aos desviados que eram judeus cristãos, sofrendo perseguição por parte dos seus patrícios por haverem deixado o judaísmo e aceitado Jesus como o Messias, por razão dessa intensa perseguição, dessa carga de perseguição que estava vindo sobre eles. Eles então estavam se desviando da verdade e abandonaram a fé, retornando então ao judaísmo. Nós vamos ver aqui os pontos que são relevantes e importantes nessa passagem bíblica. Primeiro, a apostasia que existe entre os irmãos. A apostasia é o abandono da fé, o abandono da fé cristã. Tiago diz: se alguém entre vós se desviar da verdade. Se alguém desviado de entre os irmãos. A ideia aqui que prevalece é que Tiago trata esse alguém como um indivíduo separado dentro da comunidade cristã. É alguém que não foi justificado, é alguém que ainda não tinha se convertido verdadeiramente, alguém que teve contato com a verdade, mas que não experimentou primeiramente a verdade na sua vida, não teve essa experiência com a verdade de Deus. É importante saber que participar da vida comum da igreja não define que a pessoa já é um convertido. É importante saber também que ter conhecimento teológico não define que a pessoa é salva. Receber a verdade só na mente é diferente de recebê-la no coração. Isso revela as palavras de Tiago logo no começo da sua carta, quando ele diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O verbo desviar que aparece aqui indica que existe uma probabilidade real de desvio. Eles já haviam se desviado da fé cristã. Alguns casos na igreja primitiva de desviados. Em 1 Timóteo, Paulo fala, no capítulo 1, versículo 19 e 20, alguns vieram ao naufragar na fé, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei
a Satanás. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala de Demas, que também se desvia da verdade, tendo abraçado o presente século. Jesus, na parábola do semeador, quanto ao que foi semeado, ele diz, em terra pedregosa, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona a palavra. A voz passiva indica que o desvio é da própria pessoa, que Deus não tem parte nenhuma no desvio de ninguém. Ninguém pode atribuir a Deus o desvio de alguém, o desvio pessoal. Desviar-se aqui da verdade. A verdade refere-se aqui ao Evangelho de Jesus Cristo. Desviar-se da verdade significa abandonar a fé cristã. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Há muitos que estão na igreja e que não são convertidos. Essa é uma grande realidade. São tratados como parte da comunidade cristã, chamados até mesmo de irmãos, só por fazerem parte da vida comum da igreja. Tiago diz: aquele que converter um pecador salvará a alma dele. Isso aqui está implícito no texto, que Tiago considera o desviado como alguém que não era salvo. Salvará a alma dele. Apesar de estarem entre os irmãos, ainda não haviam se convertido. É triste saber que há perdidos dentro da igreja, perdidos que estão em contato com a verdade, mas que não experimentaram essa verdade em suas vidas. Agora Tiago segue o texto e ele vai abordar sobre a missão para resgatar os desviados. Se alguém o converter, ele diz, se alguém o converter, e se alguém, esse alguém que Tiago está falando, é alguém salvo, é só um salvo, apenas um salvo, somente um salvo em Jesus Cristo pode ser um instrumento para resgatar um desviado. Só quem está na verdade, que é o Evangelho, pode trazer um desviado de volta à verdade. Estar na verdade significa viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade, ela se manifesta na vida do salvo, se manifesta no seu caráter, nas suas ações. É isso que determina se é um salvo, é determinante na sua fé. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o desviado não está condenado à perdição eterna. Ele não está sentenciado à perdição eterna. A sua situação não é vista como final e definitiva. Há possibilidades de retorno do desviado para a verdade. Converter. E se alguém o converter? O verbo aqui expressa também probabilidade. Então, assim como ele se desviou da verdade, é possível que ele retorne à verdade. Se alguém o converter, não somos nós que convertemos. A obra de conversão, ela é do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ele pode nos usar como instrumento para mudar a vida de pessoas. Tiago, ele conclui a sua carta com uma palavra de encorajamento aos que trazem um desviado de volta à igreja. Ele diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Saiba, ele diz, ele usa aqui a expressão, saiba, lembre-se. Nós temos aqui um imperativo presente
indicando que é uma ordem à igreja para resgatar os desviados. Então está diante de nós uma ordenança, uma ordem, um dever para resgatarmos os desviados. Os desviados são aqueles que um dia estiveram entre nós, que ouviram e conheceram a verdade. Então é nosso dever resgatá-los. Por que é tão importante ir atrás dos desviados? Tiago ele nos dá aqui a resposta. Ele não poderia terminar a sua carta sem uma recomendação tão urgente, tão urgente. Devemos saber, ele diz, aquele que leva o desviado a deixar seu erro está salvando da morte a alma dele e cobrindo uma multidão de pecados. Os dois verbos que aparecem aqui, salvará e cobrirá, estão no futuro, indicando que isso acontecerá no juízo final. A alma do desviado será salva da morte eterna, se ele retornar para a verdade. Os seus pecados não serão lembrados no juízo final. É isso que Tiago está dizendo. Imaginou o bem eterno que se faz, ou que se fará ao converter um pecador do seu caminho errado? A multidão de pecados que o condenavam foi coberta. Esses pecados eles não serão mencionados no dia do juízo final. Matthew Henry, um comentarista, diz que conforto saber que mesmo uma multidão de pecados pode ser perdoada. Eu concluo essa palavra com as seguintes aplicações. A primeira delas: é alarmante a superficialidade de muitos na igreja. Pessoas que um tempo estão na igreja e depois se desviam da verdade. Isso é algo comum em nossas igrejas. Isso nos leva a crer que muitas dessas pessoas que estão na igreja, elas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Essas pessoas, elas estão correndo sério perigo. Se insistirem a viver assim, o seu fim será a condenação eterna. Esperamos que muitos desses dias tenham refletido sobre o perigo de morrerem sem Cristo e partirem definitivamente para uma situação irrevogável de destruição e retornarem ao caminho da verdade. Segundo, o desviado ele não está sentenciado à condenação eterna. Precisamos resgatá-los do caminho errado. Muitos irão atender o nosso convite, o nosso chamado para retornar à verdade. Essa é a nossa missão como igreja, ir em busca dos desviados. Não podemos desprezá-los pelo seu afastamento. É uma ordem bíblica resgatar os desviados. Nós devemos orar e, quando possível, confrontá-los com a verdade em amor. E terceiro, saber que converter um desviado salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados, é um poderoso encorajamento a que busquemos os perdidos e nos dediquemos a ganhar almas. O pecador, o desviado, está correndo sério perigo de morrer eternamente e ser excluído da vida eterna. Lembremos que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo amor que o Senhor tem dispensado a nós, pelo carinho que o Senhor tem tido para conosco, Deus, pela claridade que o Senhor está trazendo à nossa mente. Senhor, desperta o nosso coração, a nossa alma, põe em nós mais amor pelas almas perdidas. Tiago conclui a sua carta com uma orientação, com um encorajamento para que possamos ir atrás dos perdidos, dos desviados, daqueles que estão distantes do Senhor.
Desperta o nosso coração a pessoas queridas, próximas a nós, em nossa casa, no seio da família, que estão perdidos, que precisam da salvação. Desperta-nos, ó Deus, para ir atrás destes que carecem da salvação, para que sejam libertos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para que as suas almas sejam salvas e os seus pecados sejam cobertos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém.